Ladies and gentlemen, the Beatles! Bate um vento. Você conhece o professor Padrão? Não. Então procure ver na internet. Que assim, a influência que os Beatles... Não deixa ele aparecer. Maurício, eu acho que é o seu jeito pensativo atrás dos cachorros. Áudio também. Pode? Vai. Então, eu queria que você... 1, 2, 3, primeira. Vai. Olha, eu acho que os Beatles influenciaram muita gente. Eu era garota. Na verdade, os Beatles são mais da época do meu irmão de criação, que é 9 anos mais velho do que eu. Só que eu me encantei muito com o vocal deles, porque eu sempre gostei muito de vocalização, desde garotinha. E o que me influenciou foi isso, a modernidade dos vocais, a sonoridade, uma sonoridade muito diferente do que se tocava naquela época, né? E até hoje eu gosto de Beatles, e até hoje, quando eu posso, eu canto Beatles. Adoro. Beatles não tem nem o que falar, né? Ele foi uma revolução no mundo da música, e a inspiração que eu tenho deles é justamente o empreendedorismo, né? A gente fala tanto de empreendedorismo, mas eles foram empreendedores lá atrás, né? Desbravando um mercado e criando um conceito, né? De dramaturgia no palco, da aparência, do conteúdo, da música, da sonoridade. Eles conseguiram montar um projeto completo e que acarretou em transformar toda uma geração, né? Multidões atrás, foi muito bacana. Então, como ele conceituou toda uma geração, não só em um país, mas no mundo. E você vê que até hoje a música é tocada, hoje com a velocidade do que acontece no mundo do entretenimento, uma coisa que foi hoje, que é sucesso, já não é amanhã e já é esquecido, virou como se fosse notícia de jornal, né? Você pega o jornal, passou, acabou. Já passou na história. E o Beatles não. Ficou aquela notícia que realmente tem relevância, que ficou na sua cabeça. Não foi um jornal que passou e ficou, né, para o lixo. Transformou e motiva ainda outras gerações. Bom, acho que se eu gosto de música hoje, muito eu devo ao que eu vim conhecendo dos Beatles na minha juventude, né? Por toda a variedade da obra deles, né? Você encontra de tudo, né? Desde músicas dançantes até a mais simples, até a coisa bem mais elaboradas e tal. E a coisa de fazer a música pela música, né? Valorizar isso. Isso trouxe também uma perspectiva diferente de vida, de liberdade, sabe? De tentar fazer alguma coisa nova, que eles sempre tentavam fazer em cada trabalho, né? De buscar alguma coisa além, né? Acho que assim, a influência que os Beatles tiveram em mim começou desde que eu nasci, porque sempre tive contato, né, com os discos, sempre tive contato com pessoas que gostavam de Beatles, então eu estava sempre nesse meio, né? Então eu não sei dizer assim, é diferente como se a partir de um momento da minha vida eu passasse a conhecer os Beatles para perceber o que mudou, entendeu? Então eu não sei o que seriam antes, entendeu? Para entender a influência que teve na minha vida, porque a minha informação já vem desde o início com Beatles. Então eu acho que tudo que eu penso de música, que eu ouço, que eu faço, acho que tá muito relacionado, né? É difícil de separar e entender o que só eles trouxeram. Então eu acho que assim, talvez tudo que eu faço na música tenha um pouco de Beatles. Eu acho que é difícil tirar, né? Olha, é engraçado porque os meus alunos, tirando um aluno
que era meio Beatlemaníaco, né? Quando ele era mais novo, e com o passar do tempo ele foi se interessando por outras coisas. Então, aquela influência tá lá, mas ela não se faz presente. Eu nunca tive muitos alunos assim que me pediram para tocar Beatles, não. Então, já me pediram Blackbird, já me pediram Here Comes the Sun. Here Comes the Sun eu até recomendo, assim, porque eu acho bacana, assim, de trabalhar. Mas eu acredito que a influência dos Beatles ela é gigantesca e em algum momento todo mundo vai descobrir Beatles, assim, pro bem ou pro mal, né? Mas, pelo menos assim, até hoje a minha experiência não foi muito ampla, assim, no sentido de trabalhar com Beatles, não. Foi reduzida, assim. Então, trabalhei algumas canções e elas se mostraram, assim, muito, muito eficientes, né? E tudo fluiu muito bem. Eu acho que são boas, ótimas canções assim para você trabalhar com qualquer aluno. Acho que são melodias fáceis de cantar, altamente assobiáveis. Acho que as harmonias também são inteligentes, simples, na medida certa, assim. Então eu acho que é um ótimo material para trabalhar. Eu preferiria 1000 vezes trabalhar com Beatles do que trabalhar com outros grupos assim mais tradicionais, como Legião Urbana, por exemplo, que é brasileiro, que teoricamente seria mais fácil pela questão do idioma, mas se eu tivesse que escolher, eu preferiria 1000 vezes o Beatles, assim. Acho que é um material de muita qualidade. Exatamente a parte dos vocais, a sonoridade dos vocais deles, que era bem diferente de tudo que tinha na época. A forma de expressar a música, né? O próprio conteúdo, o teor, a irreverência, né? A forma de apresentação. Essa é uma marca característica para mim que é bem marcante deles. Para mim foi essa versatilidade. Essa criatividade de você conseguir combinar elementos assim clássicos com o pop, né? Você botar numa mesma música uma guitarra distorcida e violoncelos e, né, instrumentos de música clássica, orquestras. Eu acho que o grande responsável por isso, né, que não aparecia tanto, que eles chamavam de quinto Beatle, que era o George Martin, né, que era o produtor deles, que era o cara mais genial para mim, que fazia todas essas sacadas, né? E harmonias muito interessantes, que é aparentemente simples, né? Principalmente nas músicas do John Lennon. Eu percebi umas sacadas harmônicas assim, bem legais. Simples, mas bastante interessantes. Característica deles, talvez a capacidade de pensar fora de um contexto e trazer elementos tão diferentes para uma obra tão, como é que eu vou explicar? Uma obra tão consistente, entendeu? É impressionante a capacidade que eles têm de agregar elementos tão distintos e fazer com que músicas tragam essas coisas que o George Harrison trazia da Índia e elementos clássicos. Essa mistura que eles fazem é genial. E numa época que... Quer dizer, há épocas, né? Épocas que a produção fonográfica ainda era muito incipiente, né? Ainda se fazia muita experimentação. E eles foram protagonistas do início dessas coisas, né? Experimentar fazer gravações com muitos canais misturados direto, né? Gravando todo mundo junto. Quem errar, toma um tapa. Isso é muito legal. Eu acho que é essa questão da mistura, assim. Eu principalmente da mistura e da influência todas. Eu acho que essa misturada toda que eles fizeram, assim, no bom sentido, pra mim foi uma coisa que marcou muito, porque é algo que eu me espelho, assim, no sentido de tentar aprender, embora eu não goste, mas eu tenho que reconhecer, né, o que é bem feito. Então eu acho que essa mistura toda, assim, é uma coisa que todo artista deveria buscar, sabe? Você se reciclar sempre. Sempre procurar um caminho que você nunca percorreu. Sempre, sempre, sempre. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi que eu pedi ao coitado do meu avô para me levar no filme Help para assistir. E ele foi comigo, tadinho, cheio de boa vontade. E eu louca para ver o filme, e as garotas gritavam desesperadamente dentro do cinema. Eu não entendia aquilo. Gente, é um filme. E elas gritavam, mas gritavam muito. Então, quando eu lembro de Beatles, a primeira imagem que me vem à cabeça é desse raio desse filme que eu fui assistir.
e essa mulherada gritando na minha orelha e eu não conseguia assistir o filme direito. Mas depois eu vi pela internet, aí valeu a pena. Eu vejo Yellow Submarine. Eles no naviozinho com aquela janelinha, né, redondinha, e eles ali com a carinha. Acho que tem umas coisas assim marcantes, meio psicodélicas, cores, roupas, né, bem teatral, marcante daquele momento. Música, né? Música boa, música engraçada, porque eles não eram, né, nenhum deles era o melhor no instrumento que tocava, né? Talvez tecnicamente você tivesse lá o Paul McCartney como um grande baixista e tal, mas deve existir, né, inúmeros baixistas melhores que ele. Nenhum deles era o virtuoso nisso, né? Mas eles era uma química, uma coisa que funcionava junto, né? Que funcionava bem. Engraçado, quando eu penso Beatles, eu penso numa imagem, assim, eu vejo os quatro no palco. Talvez por referências visuais mesmo, quando eu penso Beatles, eu não penso música, eu penso na imagem deles, porque é tanta música, é tanta coisa que não vem uma referência clara, assim, auditiva, né? Isso é curioso. Não tenho um Beatle preferido, assim. Eu gosto do conjunto os Beatles, né? Eu nunca me liguei separadamente deles, não. Mas tem coisas do George Harrison que eu gosto muito, do Paul, do John Lennon, nem falar, né? Tem muita coisa. Come Together com o Ringo também eu curti muito, muito, muito. Uma música que eu gosto muito deles, até por causa dos vocais, é Because, que é muito linda. Imagine. Acho que ela é muito profunda. Gosto muito também de Yellow Submarine, que eu já comentei. E o Beatle preferido, como eu não conheci os outros, eu só vi por vídeo, mas a gente tem o prazer ainda de ter o Paul McCartney. O Paul McCartney, né, ele é um Sir, é uma pessoa que ainda traz, arrebata a música deles até hoje. É um cara que, impressionante, ele não envelheceu. É um Beatle que não envelheceu, ele não está velho. Ele, nem sei quantos anos ele tem, mas ele não aparenta, ele é novo. Você vê a disposição que ele tem para tudo que ele faz. E para os shows, né? Com a cidade, fazer tantos shows que ele faz hoje, é impressionante. É interessante, né? Porque uma vez eu estava pensando nisso. Isso varia de momento para momento. Mas é engraçado que das três que eu mais gosto é uma de cada um. Que é por exemplo, do ponto de vista musical, né, eu acho que o Paul McCartney sobra na turma, né? Eu estava lendo uma entrevista do George Martin que ele dizia que o Paul McCartney tocava bateria melhor do que o Ringo, tocava guitarra melhor do que o George, tocava, né? Ele tocava tudo melhor do que todo mundo, ele fazia tudo melhor do que ele, né? Tanto é que é considerado os artistas mais completos aí do século, né? Agora, você tinha o John Lennon com uma atitude, né, mais, vamos dizer assim, mais como ativista mesmo, né? Preocupações sociais, e eu gostava muito da personalidade do George também, né? Aquela coisa mais zen, né? Ele é meio místico. E essas são as três músicas que eu mais gosto, que é o Something, que é George Harrison, o In My Life, que é meio até um pouco lá do B, né? Que é do John Lennon, e o Yesterday, que é bonito demais, né? E que eu já vi gravações de Yesterday, 300 milhões de artistas aí, com Frank Sinatra, Sarah Vaughan, gente aí, mas acho que nenhuma substitui a simplicidade da gravação original para mim, né? Aquele violãozinho e aquele violino entrando ali junto, né? Acho fantástico. Eu tenho algumas músicas preferidas, e Beatle preferido também é difícil. Eu não consigo assim avaliar as músicas e dizer, não, eu gosto mais das músicas dele do que dele. Eu acho que talvez o Beatle que mais me influenciou tenha sido Paul McCartney. Talvez não sei se pela forma dele compor, pelas ideias, pela forma dele cantar. Não sei, eu acho que ele é o Beatle que eu mais me identifico, assim. Mas eu não consigo dizer qual é o mais genial deles, entendeu? O dia que meu irmão botou um disco pra tocar na vitrola, agora você vai perguntar a data, eu não sei. Eu era muito garota, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos, por aí.
Eu devia ter uns 14 anos, por aí. O primeiro que eu tive 2 heranças de tias, eu tinha 2 LPs, já ouviu falar em LP, né? Já. Mono, do Help e do Rubber Soul. E aí tava lá em casa, uma vez eu comecei a ouvir, eu achei bacana aquela parada e tal. Aí eu fui ver um filme no cinema, passou o Help, né? Um filme bobo, mas era... O filme era divertido, né? E eu achei bacana, era uma coisa diferente do que rolava na época. A gente viu um momento no Brasil aqui, um momento complicado, nos anos 70, né? E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a querer conhecer mais. E eu era muito diferente dos meus, né, das pessoas da minha idade na época, que não ligavam, mal conheciam, você não tinha a divulgação que tem hoje. É muito engraçado isso. Não sei dizer. Talvez na barriga da minha mãe, não sei. Eu acho que sim, acho que principalmente na mistura, né? Porque o rock, na época dos Beatles, assim, é legal a gente ver que o rock era um gueto, na verdade. A cultura de massa ela ainda estava se desenvolvendo muito, né? Então você não tinha... Você estava no início de uma indústria de cultura de massa, que é o que a gente tem hoje. Então eu acho que eles souberam fazer a coisa acontecer. Eu realmente, assim, eu não sei dizer pra você como que a cultura de massa se desenvolveria sem os Beatles. Eu realmente não sei, porque os caras tiveram o dom mesmo, assim, que eu acho, que é de misturar tudo sem perder uma essência que é popularesca, assim, que é simples, que dentro da complexidade você continua compondo melodias que as pessoas conseguem cantar, que as pessoas conseguem acompanhar, você continua falando de assuntos que as pessoas vão ser interessadas ainda durante muito tempo depois. Então eu acho que o grande pioneirismo deles, e uma coisa assim que eu acho muito, muito, muito importante, é a capacidade de você fazer essas misturas, mas, sei lá, sem você perder o apelo, sem soar pretensioso. Você sabe que é pretensioso, mas não parece pretensioso, sabe? Parece natural. Tipo, pô, mas que audácia do cara misturar uma orquestra com uma banda de rock, mas não é forçação, soa natural. Se você tira a orquestra, você perde um pedaço que é daquilo ali, entendeu? Então, é igual você vai comer uma comida sofisticada. O cara tá botando um monte de coisas ali, misturando fruta com tempero, com peixe, mas se você tira, perde. Falta um braço daquele prato. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que me chama muito a atenção, é algo que eu admiro muito, assim. Claro, o conforto de identidade quando você tem com um artista, quando rompe barreiras. Quando você tem uma barreira com alguém, né? Que é aquela coisa do impossível de tocar, do impossível de chegar. Quando você consegue, na tua dramaturgia, na forma de você expressar, trazer as pessoas para perto, falar assim, convidar, vem para cá, a gente quer você junto da gente. Nós todos somos iguais, estamos todos juntos. Isso cria um certo conforto. E essa parte da dramatúrgica deles, de apresentação, eu não sou um especialista em Beatles, mas o que eu vejo e o que eu posso dizer é que realmente rompe com essas barreiras, né, que existem entre uma pessoa e outra. Ele traz proximidade porque aguça a criatividade. Toda vez que a criatividade é aguçada e tem algo diferente que mexe com a sua cabeça, faz com que você preste atenção e que traz a sua atenção para você entender o que é aquilo. E quando você está perto daquilo que te agrada de alguma maneira, te abre o espaço no cérebro e você começa a estar totalmente conectado com o artista. É romper barreiras, né? O artista rompe barreiras, é a comunicação. Essa forma teatral nada mais é do que aproximação. E tudo vem da inspiração, né? Eles eram muito inspirados a construir essa dramaturgia e as cores e tudo mais. Hoje existe assessoria para tudo quanto é coisa, né? Assim, um fio de cabelo que existe, naquela época não tinha, era muito deles, né? Você tinha uma ideia. Hoje existem estudos e pesquisas que você falar mais para a direita com um perfil, que o seu perfil é melhor aqui, né? Hoje em dia tem assim, é milimétrico todos os processos. Antigamente não tinha. E você vê com a eficiência da espontaneidade. Eu acho que uma das coisas que é engraçado, que acho que o que perpetua até hoje, né, o trabalho deles, é essa espontaneidade. E quando a gente fala hoje de pesquisa, né, milimétrico em todos os processos, você acaba
formatando pessoas, processos e humanidade. Então, o que é humano acaba não aparecendo por essas métricas e acaba não tendo essa proximidade. Em vez de aproximar, criam barreiras. Tem uma coisa deles, quando eu ia pensando assim, que eu não consegui racionalizar nem explicar, né? Que é um romantismo bastante interessante, né? Que você, às vezes, eu ouço músicas e eu me transporto para determinados momentos, né, na minha vida, na minha existência, né? E momentos assim que marcam, né? A música tem essa coisa. Você ouve assim, você se transporta de repente para um lugar, para um determinado momento. E como eles tinham essa coisa do romantismo, letras até bem bobinhas, né? Muitas vezes bobas mesmo, né? Mas que eram simples. Eu acho que essa simplicidade que era um negócio bacana também. Né? Eu acho que o Paul McCartney solo ele continua com a essência dele, mas perdeu o que o grupo trazia, né? Qualquer música que vinha e saía como Beatles, por mais que fosse do Paul McCartney com John Lennon ou do George Harrison, você vê que tinha a identidade do grupo, né? Então os discos solos, não só do Paul McCartney, como do George Harrison também, traz essas diferenças claras da forma como o George Harrison compunha e enxergava a música, ou como o Paul McCartney, como o John Lennon. E aí você vê mais as características próprias, né? Mas enquanto grupo, cada um trazia a sua enfim. Eu acho que quando eles se separaram e cada um foi para sua carreira solo, eles foi mais fácil de você enxergar nos discos e ouvindo o que cada um trazia no conjunto, né? Você ouve e diz que é Beatles, mas é Beatles naquela especificidade do George Harrison, do Paul McCartney. Então eu gosto deles solo, eu gosto do Paul McCartney, do George Harrison, do John Lennon. Mas quando eles estavam juntos, era aquilo, né? São os gênios juntos. Então. Cara, eu poderia responder essa pergunta falando sobre muita coisa, mas eu acredito que a questão principal, ela tá no ponto que a gente falou da primeira pergunta, que é como a indústria da música funciona, né? Se você for para pensar, o Paul McCartney, ele é um cara que ele gerencia a indústria dele, assim. Ele tem a obra dele, ele tem os direitos autorais, ele é o senhor daquilo ali. O Justin Bieber, ele é um pedaço de uma engrenagem que vai funcionar independente da vontade dele. Entendeu? Porque amanhã eles podem descobrir um novo Justin Bieber e colocar dentro desse mesmo processador, que é um processador de show de 1h30, de meet and greet, você paga R$3.000 e você vai fazer um meet and greet. Então, na verdade, eu acredito que tem a questão do profissionalismo, acho que é a questão do cara realmente se sentir realizado fazendo música. Tipo, você vê que o Paul McCartney, ele é um artista que ele tá fazendo música. E quando você olha o Justin Bieber no palco, você vê que ele é um empregado dentro de um esquema que o maior beneficiado é ele, claro, mas ele não é o patrão, obviamente. Senão, ele talvez nem viesse ao Brasil, senão ele talvez não fizesse essa quantidade absurda de shows. Então, é como se um fosse o cara que já tem o lugar dele e o outro é o explorado da vez, assim. A modernidade da época, né? Com coisas simples, melodias, porque eles vieram a ficar mais requintados assim quando eles acabaram se separando, que cada um fez o seu caminho. Mas enquanto grupo, o que eles deixaram foi justamente isso, uma modernidade, uma capacidade de provocar nas pessoas uma admiração assim enorme pela sonoridade, pelos arranjos, que eram coisas simples, não eram coisas complicadas, mas era muito diferente do que todo mundo fazia na época. É igual a bossa nova, né? Era uma coisa muito diferente da época que se tocava, de jovem guarda, de samba canção, e por isso marca muito até hoje. E Beatles pra mim é isso. Mas não é só para músico, para ator, ou para a sua própria arte, né? Cada artista ele traz no seu momento um momento de ruptura, né? Eles foram pessoas de ruptura, como na pintura, né? Na música, na própria música clássica. Eles, particularmente, trouxeram esse rompimento da liberdade, de romper,
de trazer a liberdade, da comunhão, da colaboração. Eles estavam 1000 anos adiantados do que todo esse processo que a gente vive agora, do empreendedorismo, do colaborativo, do amor, da união. Essa é o principal legado, a gente entender o que eles construíram, né, na relação da música e da arte deles. A música brasileira, olha, eu vejo uma grande maioria dos compositores brasileiros, raramente algum deles deixa de citar a influência que os Beatles tiveram. É muito difícil, né? E mesmo aqueles mais clássicos, vamos dizer assim, sempre tem um respeito grande pela obra deles, né? Talvez seja por essa coisa mesmo da qualidade das melodias, das harmonias. Eu vejo hoje compositores brasileiros, né, com harmonias bem mais ricas, bem mais trabalhadas do que as harmonias dos Beatles, né? Você pega um João Bosco, o Chico Buarque, o Tom Jobim, o Edu Lobo, o Francis Raime, não dá para ser comparado do ponto de vista da riqueza, né, harmônica. Mas eu acho que essa cama, né, naquele momento lá atrás, ele foi bastante interessante, né? Bastante. Qual é o maior legado que os Beatles deixaram para a música brasileira? Interessante, para a música brasileira. Eu acredito que muitos artistas brasileiros também beberam na fonte dos Beatles, né? Talvez, se você for perguntar para cada um, eles vão dizer a influência que teve também, né, na formação deles enquanto músicos e enquanto pessoas. Mas eu acredito que os Beatles influenciaram a música do mundo inteiro, né? Eu não sei especificamente o que na música brasileira mudou ou que seria diferente se não fossem eles, né? Pra música brasileira... Cara, eu por exemplo, um dos maiores movimentos, assim, que na verdade é o movimento de música brasileira, que é com o qual eu mais me afinizo, ele foi gerado diretamente dos Beatles, que é o Clube da Esquina. E eu vejo muita coisa, por exemplo, no meu grupo favorito de música brasileira, que é o Boca Livre, principalmente no trabalho com os violões, uma inspiração muito de Beatles mesmo, porque são arranjos que fazem uma textura, mas ao mesmo tempo eles não são complexos. Então você tem um efeito de uma onda e ao mesmo tempo é simples. Então isso, eu acho que tem o dedo deles ali. Então todo esse movimento do Clube da Esquina, que eu acho muito mais interessante que outros ali, e o tropicalismo, assim, que eu acho que é a herança direta, assim, dessa mistura dos Beatles. Eu acho que os tropicalistas, eles viram que lá fora, principalmente os Beatles, os caras estavam misturando tudo, e eles falaram, cara, por que a gente não pode fazer isso aqui no Brasil? E foi um movimento de muita importância para a fundação da cultura brasileira, da antropologia do homem moderno brasileiro. Então, eu acho que os Beatles, eles têm mais coisas, assim, que a gente imagina, mas as mais visíveis, assim, que você bate o olho e você vê, na minha opinião, são o tropicalismo e principalmente o movimento do Clube da Esquina. There are places I remember all my life, well, some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain. All these places had their moment with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.